Quando se fala na Síria, muita gente só pensa em guerra, crise, destruição. Mas o que quase ninguém sabe é que por trás disso tudo existe um país que carrega algumas das histórias mais antigas do planeta. Aqui nasceram cidades muito antes de Roma, da Grécia ou do Egito se tornarem impérios. É terra de tradições que seguem vivas no dia a dia, de mercados que parecem ter parado no tempo e de um povo que, mesmo depois de tanta coisa, segue firme. A Síria é muito mais do que mostram as notícias. É cheia de curiosidades, de contrastes, de coisas que muita gente nem imagina. E hoje, o Belo Mundo te leva para conhecer esse outro lado. A Síria que quase ninguém fala, mas que todo mundo deveria conhecer. Número 1. Localização e dados geográficos. Se você olhar no mapa, vai perceber que esse país está no meio do Oriente Médio, numa posição que nunca foi só geográfica, sempre foi estratégica. Ele conecta 3 continentes: Ásia, Europa e África. Ou seja, é literalmente um cruzamento de civilizações, comércio e, claro, muita história. As fronteiras ajudam a entender essa importância. Ao norte, Turquia. Ao leste, Iraque. Lá no sul, Jordânia. E do outro lado, na região sudoeste, faz divisa com Líbano e Israel. E para completar, ainda tem uma faixa de litoral banhada pelo Mar Mediterrâneo, pequena, mas super estratégica. Em termos de tamanho, são cerca de 185 mil quilômetros quadrados. Isso quer dizer que é um pouco menor que o estado do Paraná, no Brasil. Só que o que falta em tamanho, sobra em diversidade. E bota diversidade nisso. Lá no oeste, as montanhas de Jabal an-Nusayriya correm paralelas ao litoral. E essa região é praticamente outro país dentro do país. Clima úmido, florestas de cedros, carvalhos e paisagens que ninguém imagina quando pensa no Oriente Médio. Quando você vai para o centro, tudo muda. Surge o Vale do Rio Orontes, uma área super fértil que desde sempre foi o coração agrícola da região. Dá para dizer que é daqui que sai boa parte da comida que abastece o país. Agora, se o caminho for para o leste, a paisagem muda de novo. Sai floresta, sai vale e entra o deserto sírio, uma imensidão de areia que se estende até os desertos do Iraque e da Arábia Saudita. É aquele cenário clássico de filme: sol forte, areia até perder de vista e calor que não dá trégua. A capital, Damasco, fica ali para o lado sudoeste, numa região cercada de montanhas. E não é qualquer cidade, não. Ela disputa com muito orgulho o título de uma das cidades continuamente habitadas mais antigas do mundo. Já no norte está Alepo, que durante séculos foi uma potência comercial. Era tipo aquele centro onde todo mundo se encontrava para trocar mercadorias, culturas e histórias, ligando Ásia, Europa e África num único ponto. O clima varia bastante e nem parece que você está no mesmo país dependendo de onde estiver. No litoral, o clima é mais ameno, úmido, até com cara de Mediterrâneo. Mas no interior, é aquele calor de rachar. No verão, bate fácil nos 50 graus. E nas montanhas, o inverno chega com neve. E se a geografia já entrega um baita cartão de visitas, espera só até a gente entrar na história desse lugar. Número 2. História. Se hoje a gente olha para esse território e vê guerra, ruínas e manchetes pesadas, é porque antes disso, ele foi palco de algumas das maiores histórias da humanidade. Dá para dizer, sem exagero, que boa parte da história do mundo passou por aqui. Há 5.000 anos, povos como cananeus, arameus e fenícios já estavam estabelecidos, construindo cidades, desenvolvendo comércio e deixando marcas que até hoje aparecem nas ruínas espalhadas pelo país. Depois vieram assírios, babilônios, persas, gregos, romanos, uma fila de impérios que dominaram e transformaram essa terra. Cada um deixou um pedaço de si, na arquitetura, na cultura, nos costumes e até na língua.
E para quem tem conexão com o cristianismo, esse território também é simbólico. Foi aqui, no famoso Caminho de Damasco, que São Paulo, até então perseguidor de cristãos, teve sua visão, se converteu e virou um dos apóstolos mais importantes da história. No período islâmico, a região seguiu como protagonista. Damasco virou capital do Império Omíada, que ia da Espanha até a Índia. E foi nessa época que surgiu a Grande Mesquita de Damasco, uma das mais importantes do mundo islâmico até hoje. Aí vieram os Fatímidas, depois os Aiúbidas, período do famoso Saladino, aquele das Cruzadas, depois os Mamelucos e, por fim, os Otomanos, que controlaram a região por mais de 400 anos. Quando o Império Otomano caiu, no fim da Primeira Guerra Mundial, a França assumiu o controle do território, no típico modelo colonial da época. E assim ficou até 1946, quando finalmente conquistaram a independência. Só que a estabilidade não veio. O país mergulhou numa sequência de golpes e instabilidade, até que, em 1970, Hafez al-Assad assumiu o poder, ficou por mais de 30 anos e iniciou uma dinastia política que seguia até recentemente, com seu filho, Bashar al-Assad, no comando. Resumindo, esse pedaço do mapa carrega 5.000 anos de história, e de história bem longe de ser tranquila. E se esse passado já é complexo, espera para ver quem vive aqui hoje. Número 3. População, idiomas e diversidade. A Síria tem cerca de 18 milhões de habitantes, e não é um povo só. É uma mistura enorme de origens, línguas e tradições. A maioria é árabe, mas existe uma comunidade curda muito forte, principalmente no Nordeste, que luta há décadas para preservar sua cultura e busca mais autonomia dentro do país. Além dos curdos, também vivem aqui turcomanos, armênios, circassianos e assírios, descendentes diretos dos povos da antiga Mesopotâmia. São eles que ainda mantêm viva uma das línguas mais antigas do mundo, o aramaico, aquele mesmo falado na época de Jesus. O árabe é a língua oficial, mas quem anda por Qamishli ouve curdo. Em Alepo, escuta armênio. E nas vilas cristãs do interior, ainda dá para acompanhar uma missa inteira em aramaico. Na religião, a composição é parecida. A maioria, cerca de 70%, é muçulmana sunita. Mas também existem os alauítas, que é o grupo da família Assad, além de cristãos de várias denominações, drusos, ismaelitas e uma comunidade judaica bem pequena, mas que teve um papel muito importante na história da região. Conviver num cenário assim nunca foi simples. Ao longo da história, esse encontro de povos gerou tanto períodos de paz e trocas culturais incríveis, quanto momentos de tensão e conflito. Essa mistura, por mais desafiadora que seja, é o que construiu a identidade da Síria. E está em tudo: na comida, na música, nas roupas, nas festas e no jeito de viver de quem cresceu aqui. E falando em jeito de viver, tem uma tradição que atravessa gerações, faz parte do dia a dia, da cultura, da sociabilidade e que até hoje segue viva nas cidades antigas da Síria: o banho turco. Número 4. A tradição dos hammams. Se tem uma construção que você encontra em praticamente toda a cidade tradicional daqui, é o hammam, o famoso banho turco. Só que aqui, o hammam nunca foi só um lugar para se lavar. É muito mais que isso. É um ponto de encontro, de conversa, de negócios, de rituais. É parte da vida social há séculos. O ritual segue um roteiro que não muda. Primeiro, você entra numa sala morna para começar a relaxar. Depois, vai para uma sala bem mais quente, onde um profissional usa uma luva áspera para fazer aquela esfoliação caprichada, tirando toda a pele morta. Na sequência, vem a massagem com sabão perfumado. E para fechar, um banho de água fria para renovar de vez. Tem um detalhe curioso. Os hammams são divididos por dia ou horário para homens e mulheres. E tem um dia super especial conhecido como Hammam al-Arusa, que é reservado só para as noivas.
geralmente na sexta-feira, na véspera do casamento. É tipo um ritual de despedida da vida de solteira, só que versão síria. Aliás, para elas, esse espaço sempre teve um significado ainda maior. É um dos poucos lugares onde as mulheres podem relaxar, rir, conversar, cuidar de si, longe dos olhares masculinos. E sim, até hoje é assim. Por falar em noivas, se tem um momento que carrega tradição por todos os lados, é o casamento. Número 5. Tradições de casamento. O casamento na Síria não é só uma cerimônia. É um evento que carrega tradição, história e muita celebração. E não é coisa de um dia só. A festa costuma durar de 2 a 3 dias, seguindo costumes que passam de geração em geração desde os tempos das avós e bisavós. Tudo começa na casa da noiva. Nos primeiros dias, ela usa um vestido colorido, que simboliza alegria e prosperidade. A família e os amigos mais próximos se reúnem para celebrar, cantar, dançar e, claro, participar de um dos rituais mais importantes, a aplicação da rena. Durante a festa da rena, as mulheres desenham nas mãos e nos pés da noiva, e de quem mais quiser, traços delicados que simbolizam proteção, fertilidade e sorte. E tem mais. É comum a noiva tatuar com rena o nome do noivo em alguma parte do corpo, como uma espécie de amuleto para o novo ciclo. Enquanto isso, na casa do noivo, rola outra comemoração. Essa só para os homens da família e os amigos. E aqui entra uma tradição bem marcante: o sacrifício de uma ou mais ovelhas. O responsável é o lahan, o açougueiro da comunidade, que prepara a carne para um dos pratos mais simbólicos da culinária árabe, o mansaf, arroz com carne e iogurte. A mesa ainda é cheia de doces típicos, muito chá e, claro, muita música e dança. No terceiro dia, acontece a grande festa, geralmente em um salão grande ou espaço aberto. Aqui sim, as duas famílias se reúnem: noivos, pais, irmãos, amigos e toda a comunidade. A festa começa por volta das 7 da noite, com homens e mulheres em salões separados, de acordo com a tradição islâmica. Por volta das 10 ou 11 da noite, o noivo entra no salão das mulheres, acompanhado do pai, do sogro, dos irmãos e avós. É nesse momento que acontece a troca das alianças e a entrega dos presentes. O noivo presenteia a noiva com uma joia, geralmente ouro ou diamante. As mães dos noivos também presenteiam a noiva, marcando o início da nova etapa da vida dela. Logo depois, vem o corte do bolo de casamento, e a partir daí, quem fica no salão das mulheres é só o noivo. O restante dos homens volta para o salão masculino, e a festa segue noite adentro, com muita dança, música, comida e, claro, muita alegria. Número 6. O ritual do café. Continuando pelo mundo das tradições, vamos falar agora do café. Porque se tem uma tradição que está presente em praticamente toda a casa síria, é essa. Só que por aqui, tomar café nunca foi só questão de gosto. É um ritual cheio de significado. Primeiro é o preparo. O café árabe é preparado numa panelinha chamada hakweh, geralmente com açúcar e às vezes com um toque de cardamomo. A bebida é forte, bem concentrada, e chega à mesa em xícaras minúsculas, sem alça, sempre acompanhadas de um copo de água. Mas o mais interessante acontece depois que o café acaba. É a hora da leitura da borra, uma tradição super antiga, passada de mãe para filha há gerações. Funciona assim: quando termina, você gira a xícara 3 vezes, vira de cabeça para baixo no pires e espera. A borra que escorre forma desenhos no fundo e nas laterais da xícara. E aí começa a mágica. Tem gente que leva isso muito a sério. Mulheres especializadas olham os desenhos e fazem interpretações que vão de previsão de viagens, chegada de dinheiro, amor, até alertas sobre problemas. Uma linha reta? Pode ser uma viagem. Círculos? Dinheiro chegando. E assim por diante. Tem quem não tome nenhuma decisão importante na vida sem antes consultar a borra do café. É aquele tipo de tradição que mistura espiritualidade, intuição e, claro, muita conversa boa em volta da mesa. Número 7.
gastronomia. E depois de entender a geografia, a história, o povo e as tradições daqui, não dá para ficar sem falar de uma das partes mais importantes da cultura síria, a comida. Porque olha, quem pisa na Síria, pisa também num dos melhores roteiros gastronômicos do Oriente Médio. A culinária daqui é um reflexo perfeito de tudo que o país viveu. Mistura influência árabe, turca, persa, mediterrânea, e o resultado é simplesmente maravilhoso. Difícil é escolher por onde começar. Tem o kibé, que pode ser frito, assado ou cru, sempre temperado no ponto certo, com aquele sabor que não tem igual. Tem também o hummus, que todo mundo conhece, mas que aqui ganha uma textura cremosa incrível, finalizado com azeite extra virgem e pinhões. E para quem gosta de coisa fresca e leve, tem o fattoush, aquela salada cheia de ervas, tomate, pepino e pão sírio torrado, que dá uma crocância perfeita. Só que a verdadeira experiência síria é sentar para um medzi, uma sequência de pequenos pratos que chega antes da refeição principal. Dá para encher a mesa com mais de 20 opções diferentes. Babá ganoush, coalhada seca, folha de uva recheada, grão de bico temperado, pimentões, pastinhas, queijos, azeitonas. É praticamente um banquete antes do banquete. E tem um detalhe que faz parte da tradição. Boa parte dos pratos é comida com as mãos. O pão sírio vira seu talher. Você usa ele para pegar as porções, envolver, puxar o molho. Tudo de um jeito que parece simples, mas segue uma etiqueta muito bem definida. Sempre com a mão direita, nunca com a esquerda, que por tradição é considerada impura. E tem mais. Você deve pegar apenas da parte do prato que está na sua frente. Nada de avançar para o lado do vizinho. É uma experiência que vai além do sabor. Comer aqui é conexão, é convivência, é cultura pura. Número 8. O souk e a arte da pechincha. Se tem um lugar que resume a alma do comércio sírio, é o souk. E não importa se você está em Damasco, Alepo ou qualquer cidade histórica daqui, sempre vai ter um souk te esperando. Mas olha, não vá achando que é só um mercado. O souk é um universo próprio, um labirinto de ruas cobertas, cheias de cheiro de especiarias, perfume de incenso, tapetes, tecidos, metais, doces, ouro, prata. É tanta coisa que você se perde fácil. Cada parte do souk é especializada num tipo de produto. Tem a rua dos tecidos, a dos temperos, a dos joalheiros, a dos sapateiros e assim por diante. E claro, uma regra é sagrada. Aqui, ninguém paga o primeiro preço. Pechinchar não é só permitido, é obrigatório. Faz parte do jogo. Funciona assim. O vendedor te dá um preço absurdo. Você devolve oferecendo menos da metade. Ele finge que ficou ofendido, coloca a mão no peito, faz cara de choque, oferece um chá, pergunta de onde você é, puxa papo sobre sua família e, depois de muita conversa, risada e diplomacia, vocês chegam num valor que agrada os dois. O processo todo pode levar 10 minutos, ou 1 hora, porque, na real, a negociação aqui vale tanto quanto o próprio produto. Número 9. A tradição dos contadores de histórias. Para fechar nossa viagem por esse país cheio de costumes e tradições, vamos falar de uma que infelizmente está desaparecendo. Os Hakawat, ou contadores de histórias. Antigamente não era raro passar por um café tradicional, daqueles bem antigos em Damasco ou Alepo, e encontrar um homem sentado numa cadeira especial, livro na mão, voz potente, e uma plateia inteira vidrada nele. O Hakawat não lia. Ele interpretava, fazia voz de herói, voz de vilão, imitava cavalo, espada, tempestade, risada, e contava histórias que às vezes duravam semanas. Isso mesmo. Cada noite era um capítulo, sempre terminando no auge do suspense, para garantir que todo mundo voltasse no dia seguinte. Os relatos mais famosos eram as aventuras de Abu Zaid al-Hilali, um herói beduíno lendário, mas também rolavam histórias de amor, de guerra, de magia, de bravura, de reis e mercadores. Com o tempo,
a TV e a internet foram tomando espaço, e a tradição foi sumindo. Hoje, existem pouquíssimos hakawati ativos. Alguns se apresentam mais para turistas, em cafés históricos, tentando manter viva essa arte que, durante séculos, foi a Netflix do mundo árabe. E por hoje, ficamos por aqui. Agora me conta, gostou desta viagem para a Síria? Qual dessas curiosidades mais te surpreendeu? Conta pra gente nos comentários qual foi sua favorita, e não esqueça de deixar o like se curtiu conhecer mais sobre esse país fascinante. Nos vemos na próxima aventura por esse nosso belo mundo.